Galera, a gente já sabe que o Tanjiro utiliza um estilo de respiração lendário, a respiração do Sol. Mas a questão é, como que o Tanjiro aprendeu esse estilo de respiração? Como que ele aprendeu e quando que ele aperfeiçoou? Se você não sabe, fica aí que eu já vou te explicar, porque agora é a hora do Geek. Fala cultivadores, beleza? Lucas Lacerda aqui e hoje eu vou te explicar como é que o Tanjiro aprendeu a respiração do Sol, que era ali antes Hinokami Kagura, como é que ele aperfeiçoou isso, como é que ele ficou sabendo que era Hinokami Kagura e como que ele aprendeu realmente. Eu vou te explicar isso tudo, mas a gente tem que ir por partes. E vamos começar contextualizando para quem tá aqui sem saber realmente do que se trata. Na primeira temporada de Demon Slayer, o Tanjiro estava lutando contra ali um Lua inferior, que é um dos 12 Luas. No ranking de Demon Slayer é um dos demônios mais poderosos. E nessa situação de risco, de muito perigo, ele começou a ter um flashback da família dele passando para ele uma dança ritualística, um estilo ritualístico que eles ali realizam no meio da montanha, no meio da nevasca, de todo fim de ano a começo de ano, eles dançam ali sem parar a noite inteira. E ele sai do flashback e utiliza isso como estilo da espada. Visualmente parece muito com a respiração da chama, mas não é, e a gente fica sabendo depois que era a respiração do Sol. Mas a questão é, como que o Tanjiro ficou sabendo disso e como que o Tanjiro aprendeu realmente esse estilo? Para entender isso é importante fazer uma cronologia de quando o Tanjiro utilizou e como ele utilizou, como ele foi aprendendo ao passar do tempo. A primeira vez foi ali na primeira temporada contra o Lua inferior. E aí, ainda se recusa a retirar o que disse agora há pouco, garoto? Nesse momento, contra o Lua inferior, a gente tem que destacar o seguinte: o Tanjiro só sabia algumas formas da respiração, porque foi o que foi passado para ele por família. Era o estilo incompleto da espada. Nesse ponto, ele não sabia realmente do que se tratava a respiração do Sol. E ele não sabia a respiração do Sol. Ele sabia ali Hinokami Kagura e só isso, que é um fragmento da respiração do Sol. E assim também foi em Mugen Train, em que ele foi lá, decapitou um dos Luas, o Lua inferior número 1, mas mesmo assim utilizando só um fragmento da respiração do Sol. Era só Hinokami Kagura nesse ponto. E assim o conhecimento do Tanjiro continuou. Eu vou dar aqui um alerta de spoiler, porque eu vou falar um pouco sobre a obra mais pra frente, mas eu vou tentar me ater só a esse ponto que eu me propus aqui a explicar. E antes de eu continuar, se inscreve no canal, deixa um like aqui e ativa o sininho para você não perder os próximos vídeos em que eu vou explicar mais, eu vou dar mais explicações sobre alguns enigmas, algumas questões que ficaram em aberto em Demon Slayer. Então é importante você ativar o sininho e se inscrever no canal e também deixar o seu like. Então vamos continuar. Durante quase toda a obra o Tanjiro ficou achando que era Hinokami Kagura e ficou achando que é daquele jeito ali e por razões do universo que ele conseguiu utilizar e que era forte daquele jeito. Ele chegou a perguntar durante o filme Mugen Train pro Hashira da Chama se ele conhecia Hinokami Kagura, se a família dele conhecia. Ele falou que não, porque o cara era novo, o cara era ainda inexperiente, ele estava meio que brigado com o pai dele também, então ele não tinha como ter aprendido tudo isso. Mais pra frente ele vai perguntar pro pai desse cara, o pai dele é meio com má vontade, não vai falar nada, mas lá no fim da obra, lá nos arcos finais, o Tanjiro tá ali lutando contra um dos Luas superiores, quando ele tem algumas memórias herdadas e começa a entender um pouco melhor do que se trata a respiração do Sol, o Hinokami Kagura que ele achava que fosse. Ele teve memórias do Yoriichi, que foi o espadachim lendário que criou esse estilo de respiração, passando para os Kamado a respiração do Sol, que na verdade foi transformada em Hinokami Kagura. Então ele teve nesse momento essa memória herdada passada para ele. Aí ele entendeu todas as formas da respiração do Sol, mas ainda não estava completo. No momento mais tenso da obra, quando ele estava lutando contra nada mais, nada menos do que Muzan, ele se encontra numa situação de vida ou morte de novo. Só que nesse momento ele tem mais uma memória herdada, e dessa vez uma memória
memória direta do Yoruichi. Inclusive eu fiz um vídeo sobre Yoruichi, vê aqui no card que eu vou deixar aqui em cima. Se o vídeo ainda não foi ao ar, ele vai ir provavelmente essa semana ou semana que vem, então ativa o sininho aqui que é importante para você não perder a notificação do vídeo sobre Yoruichi, que é um espadachim lendário, o mais importante, diga-se de passagem, para todo o enredo da obra inteira de Demon Slayer. Então é importante. Aí ele teve essa memória herdada ali do Yoruichi lutando contra o Muzan. Ele deu um sarrafo no Muzan. Não vai descer. Vou não, Julião, vou não. Tu vai ser peidão. Vou ser peidão, Julião. Só que quando eles estavam começando ali a ter um atrito, o Yoruichi percebeu o seguinte: o Muzan é flexível, o Muzan é rápido pra caramba, o Muzan é forte demais. Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, é a verdade. Só as 12 formas da respiração do sol não vão ser o suficiente. Eu vou criar uma forma nova. E ali, no improviso, ele criou a 13ª forma e a forma absoluta e a mais poderosa de todo o Demon Slayer, da obra inteira. E o Tanjiro vendo aquilo, aí sim ele aperfeiçoou a sua própria respiração do sol. Mas beleza. Aí foi o Yoruichi, deu o sarrafo no Muzan. Eu não vou dar mais spoiler do que isso, porque não tem necessariamente a ver com o que eu me propus a explicar aqui hoje. Mas beleza. Voltando à questão do Tanjiro, foi nesse ponto, no fim, na batalha final, em que o Tanjiro parou de dizer Hinokami Kagura, forma 1, forma 2, forma 12, que seja, e passou a falar respiração do sol, forma 1, forma 2. E foi nesse momento que o Tanjiro realmente aprendeu a respiração do sol. Então, se você tinha essa dúvida, foi nesse momento, no final da obra. Até então, tudo que você vai ver do Tanjiro é Hinokami Kagura, é a respiração do sol, um pedaço dela só. É o Tanjiro tentando fazer aquilo ali, o improviso. Uma coisa que foi passada há 500 anos para a família dele. Foi só nesse ponto que ele aprendeu. E a 13ª forma da respiração do sol, é importante destacar, ela é feita das outras 12. É na verdade um looping, em que Yoruichi ele repetia a primeira, a segunda, a terceira até a 12 e depois repetia de novo, infinitamente. Assim como seu pai fazia a noite inteira do final até o começo do ano. Era, na verdade, a 13ª forma. Só que Yoruichi ali, o Tanjiro, na verdade, ele não sabia disso e ele meio que teve que passar por toda essa jornada para aprender. E também foram 500 anos de passar a Hinokami Kagura um para o outro e foi se perdendo os movimentos perfeitos. Então é por isso que o Tanjiro não aprendeu mais cedo a respiração do sol. Inexperiência e também o passar do tempo que foi perdendo alguns detalhes do movimento. E foi nesse momento que o Tanjiro aprendeu. É isso, galera. Eu espero ter conseguido responder essa pergunta para vocês. Eu espero que eu não tenha dado muitos spoilers para responder essa pergunta. Deixa o seu like aqui embaixo, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para você não perder os próximos vídeos. Inclusive eu vou fazer uma playlist inteira explicando alguns detalhes de Demon Slayer que a autora não explicou ou que ficaram assim bem paralelos, assim, ficaram bem escondidos na obra inteira. Então é isso.